Saudações, começando ganhando o jogo de hoje para a repercussão do Grenal 440, um Grenal com um dos placares mais mentirosos da história dos clássicos, 3-2 para o Inter, e poderia ter sido 5-0 sem nenhum exagero, não fosse a incompetência do Internacional de perder tantos gols na cara do goleiro e não fosse duas falhas, duas entregadas com direito a um frangaço do goleiro Rocher, que jogou com a costela trincada. Dito isso, o Grenal 3-2 ficou baratíssimo para o Grêmio, que tomou uma roda do Internacional. Renato Portaluppi, que depois do jogo foi ao Rio de Janeiro e não concedeu entrevista coletiva, passou a tarde de ontem no Beira-Rio no bolso de Eduardo Cudê. Dito isso, o Ganhando o Jogo está começando para Unidos, a casa da Volks, e Leite Dália, leite que combina com o seu momento. Carlos Guimarães, um primeiro comentário sobre Inter 3, Grêmio 2. Achei um chocolate do Inter, o placar era para ter sido muito maior, jogou muito bem, facilitado por coisas que o Grêmio apresenta já há um bom tempo, marca muito pouco o time do Grêmio, tem um meio de campo que não assusta absolutamente ninguém, Soares isolado, e essas facilitações foram aproveitadas especialmente pelo Alan Patrick, que desfilou no setor. Deveriam acontecer explicações óbvias sobre um clássico do jeito que foi, Grenal, jogo desse tamanho, e não tivemos explicações por parte do treinador que foi para o Rio de Janeiro. Acho que esses são os principais assuntos do Grenal. Cristiano Silva, Inter 3, Grêmio 2, Grenal 440. Olha, foi importante para o Inter a recuperação depois da eliminação na Libertadores. Eu gostei muito e me surpreendeu a mobilização da torcida em praticamente lotando o Beira-Rio. E tu já disse tudo. O Grenal, o resultado não diz o que foi o jogo nos 90 minutos. O Inter deu um chocolate no Grêmio. Agora, eu preciso destacar o seguinte. O Inter deu uma cansada já na metade do segundo tempo para o final. Isso é um problema corriqueiro no Internacional. Tá de parabéns o Inter. Mostrou poder de reação num curto espaço de tempo. Lamentar o Renato, né? Não pode abandonar o barco assim, pular do barco ou da barca depois de tomar um vareio no Grenal. Não pode. Não pode, e aconteceu, e o presidente Guerra ficou irritado e agora vai precisar tomar uma atitude. Orestes de Andrade foi o narrador do Grenal 440. E aí, Galo? O time que não marca está sujeito a levar um rodeão danado do adversário que joga com vontade, com garra, com determinação e quer mostrar para a torcida, quer fazer as pazes com a torcida. O Internacional jogou para ganhar e ganhou, poderia ter ganho com mais facilidade, você disse bem, duas falhas do goleiro do Internacional. Se tu tá com a costela estragada, meu filho, dá um lugar para outro, cara. Esse aí é um negócio seguinte, ó, pelo amor de Deus. E outra coisa, assim, ó, o Internacional, quando a torcida começou a apoiar, o Internacional entrou para rasgar. O Cudê estava enlouquecido ali, eu observei atentamente. O Cudê na movimentação de sempre, jogando junto com o time e o Renato de braços cruzados, só observando. Quer dizer, o Grêmio entrou para treinar e o Internacional para abafar. E o Alan Patrick desfilou, parecia que estava aqui no Porto Seco, desfilando, dominou, deu um show de bola, um cracaço ontem. Foi o melhor jogador em campo, Alan Patrick, que passeou no meio-campo esburacado do Grêmio. Luiz Magno, a primeira participação sobre o Grenal, Magno. O Grêmio chegou para a partida no intervalo, talvez, nem isso, porque o que se viu foi uma continuidade e de raiva, de talvez um tanto quanto de irresignação dos jogadores do Inter pela eliminação na partida do Fluminense na Libertadores da América. O torcedor colorado entendeu isso, que o time precisava do apoio, que o time precisava de seu amparo. Quase 40 mil, 38 mil e pouco, claro, contando os 2 mil gremistas, vamos lá, 35 mil, 36 mil colorados no Beira-Rio ontem, que empurraram o time desde o início. E até não precisou tanto desde o início, porque o Inter automaticamente jogou um enorme futebol. Teve um pênalti não marcado ali, com 3 minutos de jogo. Para mim, aquilo ali foi pênalti que o Grêmio cometeu no Enner. Jogada seguinte, já saiu o gol do próprio Enner Valencia. Uma predominância absoluta do Internacional, em que os jogadores do Grêmio não passavam no meio de campo. Uma partida daquelas das mais diferentes em se tratando do clássico. Poderia sim, daqui a pouco a gente amplia, de minha parte,
Poderia ter sido 5, 6-0 para o Inter, tranquilamente, porque o melhor jogador do Grêmio foi o Rocher. Essa que é a grande realidade da partida. E o segundo melhor foi o Soares. E do Inter, Alan Patrick, dá para entrar aí dos últimos anos, o jogador mais decisivo, o jogador mais importante, disparadamente, de um clássico Grenal. O melhor jogador do Grêmio foi o Rocher. Ótima frase do Luiz Magno. E aí, Gutierrez, 3-2 pro Inter, o placar diz o que foi o jogo? O placar não, mas o desempenho sim. Eu vou pelo viés dos dois treinadores. Para mim, ilustra bem o trabalho dos dois. O do Renato sem absolutamente nenhuma capacidade de responder a treinadores um pouco mais elaborados, um pouco mais bem trabalhados. E o Inter, na primeira oportunidade pós-Libertadores, com o seu treinador, com o seu time titular, mostrou que mantém sempre um alto nível de desempenho. E o Grêmio repetindo o seu desempenho. Eu não vou aqui cair nessa de pegar a tabela, olhar o terceiro lugar e achar que tá tudo certo. Tem muita coisa errada, a gente tem falado há bastante tempo, são 3 meses, mas tem muita coisa pra gente falar também, principalmente o comportamento do Renato pós-Grenal. Mas para mim o que mais ficou evidente foi isso, a diferença de capacidade entre os dois treinadores, não de vencer campeonatos que o Renato tem títulos e merece respeito, mas de sair de arapucas táticas ou de criar algumas para o seu adversário. Ficou evidente a distância gigantesca entre os dois. José Aldo Pinheiro, bom dia, Zé. Bom dia, Oliveira, colegas todos. Interessantes essas falas, parece que hoje não há dissonância, não há discrepância das opiniões. Há uma ideia básica, segundo a qual todos concordam que o Inter foi melhor, mereceu o resultado, deveria ter feito mais, e não foi por culpa do Grêmio, mas por méritos do Inter. O time do Internacional jogou aquele mesmo futebol que havia jogado contra o Fluminense, até perdeu gols, a exemplo do que havia perdido contra o Fluminense, mas ele teve, no todo, na média, um aproveitamento satisfatório. Eu até ontem, pela manhã, quando nós falávamos, a nossa produtora, a Thalia, pediu que fizessem comentários para o Concentração sobre o Clássico Grenal. E eu fiz uma projeção dizendo que esperavam um grande jogo antes de qualquer coisa. E eu vi que pessoas estavam, especialmente torcedores do Grêmio, magoados pelo resultado. Será que foi uma porcaria, foi um jogo ruim? O jogo não foi ruim. Foi um clássico de oportunidades, foi um clássico de contundência, foi um clássico de pressão na arbitragem, de chegadas ríspidas, com os melhores ingredientes do tipo de jogo que o gaúcho gosta. Um jogo de competição. E o final apresentou o resultado condizente com a atuação, com o rendimento. O Inter foi melhor, rendeu mais. E dizer que o Inter, o Grêmio não teve nenhum mérito, talvez seja uma certa demasia. O Grêmio tentou, mas o Inter estava tão bem preparado que o Grêmio não conseguiu. E aí a gente vai para o segundo estágio. Eu dizia ontem, depois que eu gravei, mandei para o Pfeiffer, Pfeiffer, eu acabei não dizendo isso, mas eu acho que se o jogo for decidido no primeiro tempo, ganha o Inter. E se for decidido no segundo tempo, vai ganhar o Grêmio, porque o Inter cansa, o Inter morre no segundo tempo. E isso já parecia ter sido resolvido, mas dos jogos contra o Fluminense ficaram novamente claras essas deficiências do Inter. Há jogadores que não resistem os 90 minutos e eles vão perdendo força, vão perdendo gás. O Inter funciona muito em função do Alan Patrick, e ele é um dos jogadores que perde gás no segundo tempo. E quando ele cai, o time acaba caindo. Mas o Inter era tão superior ontem que mesmo com a queda ele conseguiu manter o resultado e fez a vitória, e poderia e mereceria até ter feito uma vitória um pouco mais elástica do que o 3-2.